Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar da chacina de Unai. Foi um caso bastante chocante que aconteceu em 2004 em Minas Gerais, onde 4 homens foram emboscados e assassinados nas estradas rurais de Unai. E eles não eram homens quaisquer. Eram auditores fiscais que estavam investigando denúncias de trabalhos análogos à escravidão nas propriedades de ricos e poderosos fazendeiros da região. O esquema foi muito bem elaborado, mas a investigação desse caso foi nota 1000 e conseguiu desvendar todo o rolê. Mas mesmo assim, o caso passou 19 anos sem que os mandantes do crime pagassem. Sim, vamos falar de impunidade. Então pega uma vassoura, bota detergente aí na esponja, que esse episódio vai ser daqueles de esfregar a casa na força do ódio. Esse caso foi uma indicação da apoiadora do Café com Crime, Marisa Janjar. Muito obrigada pela sugestão do caso. É uma história que parece trama de filme e tem tantos absurdos que não parece ser verdadeiro, era melhor que tivesse ficado na ficção. Mas estamos falando de true crime, de crimes reais. Obrigada, Marisa, pela indicação e também por apoiar o Café com Crime lá no Apoia-se. E com isso, bora começar do começo? I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved chief resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse April 3rd, only on Netflix. Pela temática desse episódio, hoje o podcast poderia se chamar Feijão com Crime. E para vocês entenderem por quê, eu queria começar com alguns fatos e curiosidades sobre feijão. Gente, essa era uma pesquisa que eu não esperava ter que fazer para um podcast de True Crime. Mas vamos lá, eu juro que tem tudo a ver com o crime. Vocês sabiam que o Brasil é o maior produtor de feijão comum do mundo? Além de sermos os maiores consumidores também, produzimos todos os anos em torno de 3 milhões de toneladas. E de onde vem tanto feijão? Minas Gerais. Nem só de queijo vive Minas. Gente, Minas é tudo, né? Queijo, feijão. Sério, que delícia. Somente em Minas Gerais, estima-se que 295 mil produtores e 7 milhões de trabalhadores se dediquem ao cultivo do feijão a cada ano. Agora, tem uma cidade específica em Minas que ganhou fama de ser a maior produtora de feijão do Brasil. E se o Brasil é o maior produtor do mundo, isso quer dizer que essa cidade, consequentemente, é a maior produtora de feijão comum do mundo. Eu tô falando de Unai, no noroeste de Minas Gerais, localizada a pouco mais de 600 quilômetros de Belo Horizonte. Ela é um pulinho de Brasília, a uns 170 quilômetros, fica bem mais lá pra cima. Unai é uma cidade bastante rural, movida pelo agronegócio e tem o feijão como a sua principal cultura. E bem, como eu mencionei, essa é uma indústria que gera 7 milhões de empregos. São 7 milhões de trabalhadores rurais se dedicando ao cultivo do feijão em Minas. E, infelizmente, muitos trabalham em condições precárias. Minas lidera o ranking dos estados com o maior número de trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão. As informações são do radar da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia. Entre 2013 e 2022, Minas Gerais registrou mais de 5 mil resgates, enquanto em todo o país o número foi de 13 mil. Portanto, nesses 10 anos, quase 40% dos trabalhadores resgatados de trabalhos análogos à escravidão foram de Minas. A maior parte deles é homem, negro ou pardo, com idade entre 30 e 40 anos e ensino fundamental incompleto. As atividades desempenhadas
afetadas são as rurais. São homens que trabalham no campo, nas grandes fazendas, em condições degradantes de trabalho. Foi uma denúncia nesse sentido de desrespeito total a diversas normas trabalhistas que levou 3 auditores fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho a uma emboscada. Era uma quarta-feira quente de verão. O céu estava limpo. Os trabalhadores rurais começaram a colheita de feijão em uma das maiores fazendas de Unai. Mas aquele não seria um dia típico de colheita, não. Eles aguardavam a chegada de Nelson José da Silva, um auditor fiscal do trabalho que tinha solicitado uma equipe para acompanhar a ação. Nelson, de 52 anos, era auditor da Subdelegacia Regional do Trabalho em Paracatu e fiscalizava diversas empresas da região, incluindo Unai, cidade onde morava com sua noiva Elba Soares. Eu sei, minha cabeça também quer falar Elza Soares cada vez que eu leio esse nome no roteiro, mas é Elba, e não é Ramalho. Naquele janeiro de 2004, Nelson estava planejando o casamento com a companheira que tinha conhecido no curso de uma fiscalização em uma empresa. Todos à sua volta perceberam como Nelson tinha ficado mais alegre, mais cheio de vida, um cara mais animado depois que começou a namorar com Elba. Eles se complementavam, e não era pouco. Nelson não tinha carteira de habilitação, e Elba sim. E ela adorava dirigir nas viagens que os dois faziam juntos. Nelson era um ótimo copiloto, sempre conversador e bem-humorado. Eles viviam indo e vindo entre Parapeúna, no Rio de Janeiro, onde Nelson tinha família, e Unai. Em 2003, 3 anos depois de se conhecerem, Elba deixou o emprego e passou a cuidar das coisas da casa e de dirigir para Nelson. Entre os planos de casamento, também estava o plano de Nelson se aposentar. O casal sonhava em viver uma vida um pouco mais livre, mais tranquila, podendo passar a se dividir entre Parapeúna e Unai. Parece que aos 52 anos, a vida de Nelson ainda estava prestes a começar. Iríamos seguir com nossos planos, que eram muitos, conta Elba. Nelson tinha 2 filhos, frutos de relacionamentos anteriores. Sua filha mais velha, a Kellen Cristina de Oliveira e Silva, estava concluindo a faculdade de medicina. E o mais novo, Tiago Alexandre de Oliveira e Silva, tinha apenas 5 aninhos de idade. Apesar de gostar muito do seu trabalho, Nelson não via a hora de se aposentar e poder passar o resto do seu tempo viajando com Elba, ver a filha se tornar médica e Tiago crescer. Mas enquanto a aposentadoria não vinha, Nelson continuava fazendo seu trabalho com o mesmo rigor de sempre. Ele era conhecido por ter uma conduta íntegra, era honesto. Era o tipo de fiscal que apavorava os grandes fazendeiros que não respeitavam as leis trabalhistas. Nelson não aceitava propina e descia a caneta, multando sem dó aqueles que não respeitavam os direitos do trabalhador. No dia 26 de janeiro de 2004, Nelson sai de casa para fazer o seu trabalho como sempre. E dessa vez ele não iria sozinho. Ele havia solicitado reforço à Delegacia Regional do Trabalho para a ação fiscal que ocorreria durante a colheita de feijão. Como eram muitas empresas para fiscalizar, ele não daria conta sozinho. Então o reforço veio. Eram eles, os auditores fiscais do trabalho, Eratóstenes e João Batista, guiados pelo motorista Ailton. Eles saíram de Belo Horizonte e foram passar alguns dias com Nelson na região de Unai e Paracatu para essa ação. Depois de se juntarem a Nelson, começaram os trabalhos. No dia 27 de janeiro, uma das empresas visitadas pela equipe pertencia ao fazendeiro Luiz Antônio Mânica, membro de uma família poderosa na região. A família era composta por 4 irmãos, Luiz Antônio, Celso, Norberto e Antério. Eles formavam uma pessoa jurídica, tinham uma empresa juntos no setor da agricultura, mas cada um tinha sua própria fazenda. Na ação de fiscalização, Nelson e os outros auditores encontraram irregularidades trabalhistas, tanto na fazenda de Luiz Antônio como na de Norberto. E olha que não foi a primeira vez. Em fevereiro de 2003, já haviam fiscalizado as fazendas da família Mânica, considerada uma das maiores produtoras de feijão do mundo, e encontraram ali graves problemas. Os Mânica contrataram 2.000 pessoas e as colocaram alojadas em um espaço que só cabia 200. Os trabalhadores viviam amontoados como num presídio, além de serem negados o jantar após um dia cheio de colheita de feijão.
As pessoas ficavam mais de 17 horas sem comer. Menores de idade trabalhavam ali também, em condições nada seguras e nada humanas. Nelson já havia aplicado multa de cerca de 2 milhões de reais em infrações à fazenda de Norberto Mânica por descumprimento de leis trabalhistas. Era triste para Nelson ver aquela cena. Pessoas, famílias, às vezes menores de idade, em condições tão precárias. E parecia que por mais que ele fizesse seu trabalho, de forma honesta, rigorosa, aplicando as multas devidas, parecia que nada mudava. 1 ano se passou desde que esteve ali aplicando multas e cobrando mudanças dos fazendeiros, mas as condições daqueles trabalhadores rurais continuavam iguais. Isso porque os fazendeiros sabiam muito bem brigar na justiça. Depois de os multar, os fazendeiros recorriam. A vara do trabalho de Unai não considerou o trabalho degradante e negou o pagamento de indenização. Uma vitória para eles, para os fazendeiros. Já a segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho reconheceu de forma unânime a existência de trabalho degradante e condenou os proprietários a pagarem R$300 mil. E assim, já era um valor bem reduzido do inicial. Eles podiam ter falado, legal, vamos pagar só isso, mixaria pra gente, bora seguir com isso. Mas não. Assim que o acordão da sentença saiu, o advogado dos fazendeiros já entrou com recurso novamente. Então era uma briga eterna na justiça. E todo ano, quando Nelson voltava para fiscalizar, ver se algo tinha mudado, dá para vocês imaginarem que ele não era exatamente bem recebido nas fazendas, Muitas vezes tinha medo. Mas hoje não. Hoje ele estava acompanhado de colegas, não estava sozinho, nada poderia acontecer. E assim foi. Fiscalizaram o que precisava, fizeram suas anotações em relação às infrações cometidas ali, que incluía a falta de registro dos empregados em carteira, salários inferiores ao mínimo, alimentação precária, entre outras infrações. E aí os auditores foram embora. No final da tarde do dia 27 de janeiro, Nelson volta para sua casa em Unai e Ailton, Eratóstenes e João Batista se hospedam num hotel na cidade. No dia 28 de janeiro de 2004, Nelson começa o dia cedinho. Às 7h15 da manhã, Ailton passaria em sua casa junto com Eratóstenes e João Batista para o pegar para uma nova onda de fiscalizações. Nelson dá uns beijinhos em Elba, que ainda estava na cama dormindo, pega sua corrente com um crucifixo que lhe dava proteção e pediu para a noiva fazer um almoço, pois ele queria trazer os amigos para comer em casa naquele dia. Pontualmente às 7h15, o Nelson escuta a buzina em frente de casa e sai para mais um dia de rotina. Ele voltaria à fazenda dos Mânica e acompanharia o processo da colheita do feijão. Já que o horário combinado para o almoço era por volta das 3 horas da tarde, a Elba não foi de pronto para a cozinha. Ela resolveu enxaguar a roupa que havia deixado lavando no dia anterior. Eram 10 horas da manhã quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, sua irmã informava de um crime que havia acontecido na zona rural de Unai, no qual foram assassinados fiscais do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Mas do INCRA, em Unai, naquele dia, era estranho e não fazia muito sentido. Então a Elba começa a duvidar da notícia. Não eram fiscais do INCRA, deveriam ser fiscais do trabalho. Ai, meu Deus, deveria ser o seu marido e os companheiros. Durante 2 horas, naquela manhã, Elba tenta tirar da cabeça essa suspeita. Tentava se convencer de que talvez sua irmã estava certa, deveria ser do INCRA e não do trabalho. Durante 2 horas ficou agoniada, desesperada, não conseguia ter nenhuma notícia de Nelson. Ao meio-dia, recebeu a confirmação que mais temia pelo noticiário. Já Marinês, esposa de Eratóstenes, recebeu uma visita surpresa de 2 colegas auditores fiscais do trabalho naquela manhã de 28 de janeiro de 2004. A primeira coisa que perguntaram foi se ela tinha visto o noticiário. Não vi. Em seguida, falaram de um acidente grave que seu marido havia sofrido. E só depois criaram coragem para contar que Totti, como Eratóstenes era conhecido, para falar que Totti tinha falecido. Marinês relembra o momento. Abre aspas. Meu mundo caiu. A notícia foi se espalhando
De repente, a casa estava cheia de familiares. Minha ficha só caiu à noite, quando vi no telejornal aquela cena horrível. A caminhonete, os corpos. Era ele. Meu marido estava naquela cena. Fecha aspas. 3 auditores fiscais do Ministério do Trabalho e um motorista são assassinados em Unai, interior de Minas Gerais, a 160 quilômetros de Brasília. O Brasil ficou chocado com o assassinato de 4 funcionários do Ministério do Trabalho. Eles denunciaram as más condições dos trabalhadores de rurais. Nelson José da Silva, Erastóstenes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares Lage e Ailton Pereira de Oliveira foram encontrados dentro dos carros do Ministério do Trabalho. Por volta das 9 da manhã de 28 de janeiro de 2004, Ailton Pereira de Oliveira, de 51 anos, dirigia alegremente os auditores fiscais do trabalho até uma fazenda em Unai. Nelson sentava ao seu lado, no banco do passageiro, e, diferente de Ailton, estava quieto, meio sério. Sabia que não seria bem recebido na fazenda. Sabia que veria gente em condições precárias. Eratóstenes de Almeida Gonçalves, de 42 anos, e João Batista Soares, de 50 anos, estavam sentados no banco de trás da caminhonete do Ministério do Trabalho. Assim como Nelson, estavam quietos. Ailton entrou em uma estrada vicinal. A terra batida cortava um descampado verde, com apenas algumas árvores no horizonte. Já estavam a 55 quilômetros de Unai. Do nada, uma picape Fiat de cor clara, que vinha no sentido contrário, fecha a caminhonete dirigida por Ailton. 2 homens desconhecidos e armados descem da picape e anunciam um assalto. Sem oferecer resistência, Eratóstenes entregou o seu celular. Mas não adiantou. Os homens atiraram em Nelson, em Ailton, em João Batista e em Eratóstenes. Não deu tempo de reagir, nem mesmo de tirar o cinto de segurança. Os 3 fiscais, baleados na cabeça, simplesmente morreram ali, seus corpos sentados, presos pelo cinto. Ailton, que também levou 2 tiros na cabeça, por um milagre ainda se manteve consciente e afundou o pé no acelerador da caminhonete. Com os 3 amigos mortos no carro, ele dirigiu mais de 7 quilômetros até o local conhecido como Trevo das 7 Placas, onde encontrou um posto da Polícia Militar Rodoviária. Saiu do carro cambaleando e encontrou o PM Vilmar da Silva Ferreira, que o socorreu prontamente. Ailton foi levado ao hospital de Unai e lá, sangrando muito, mas ainda consciente, contou detalhes da emboscada para o PM. Descreveu os 2 pistoleiros fortemente armados, a picape, que acreditava ser uma Ford Ranger de cor clara, e informou o local do crime, naquela estrada vicinal. O seu depoimento seria crucial para solucionar o caso. Ailton, em seguida, foi levado ao hospital da base de Brasília, onde teriam mais equipamentos e condições de salvar a sua vida. Mas, infelizmente, ele não chegou a tempo. Morreu a caminho do hospital. Por volta do meio-dia, quando Elba, a noiva de Nelson, teve a confirmação da morte do companheiro, ela correu para o local onde Ailton havia deixado a caminhonete do Ministério do Trabalho. Chegou na cena do crime a tempo de ver Nelson com a pasta de trabalho e a prancheta que usava ainda apoiadas no colo. Sua cabeça estava tombada para o lado, ensanguentada. A caminhonete, suja de poeira da estrada de terra, também carregava marcas do crime. Janelas quebradas, vidros caídos no banco, cápsulas da bala que atingiram os homens no chão do carro, sangue escorrendo pela porta aberta e marcas de sangue das mãos e pés de Ailton, que ficaram manchadas nos locais onde o motorista tocou quando saiu do veículo. Naquele 28 de janeiro, 4 mulheres ficaram viúvas e 7 crianças órfãs de pai. Tudo porque 4 auditores fiscais fizeram o seu trabalho. E, ao fazê-lo, tornaram-se vítimas de um crime que tinha como puro intuito encobrir outro crime, trabalho análogo ao escravo. É tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal, no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20. E com isso,
você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se/Café com Crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se/Café com Crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar pro crime. This episode is brought to you by Global X. Since 2008, Global X ETFs has been committed to empowering investors with unexplored, intelligent solutions. Global X specializes in exchange-traded funds that offer exposure to the artificial intelligence ecosystem, including themes like data centers, robotics, semiconductors, and cloud computing. To learn more about Global X's entire suite of ETFs, from covered calls, fixed income, emerging markets, and more, visit globalxetfs.com. Este episodio es presentado por Honda. Descubra la nueva Honda Passport Trail Sport todoterreno. La Passport más todoterreno que Honda haya imaginado jamás. Esta Passport cuenta con mayor altura al suelo, barras de techo en todas sus versiones y neumáticas especialmente diseñados para cualquier terreno. Además, disfruta todos tus viajes con el control de clima de 3 zonas, techo panorámico y opciones como asientos delanteros con calefacción y ventilación. Conoce más en honda.com/Passport. Marlene, a esposa de Ailton, estava acostumada às viagens do marido. Elas eram parte da sua profissão. O motorista, nascido em Sete Lagoas, Minas Gerais, em 31 de maio de 1952, tinha completado o ensino médio tardiamente. Com o apoio de Marlene, retomou os estudos e se tornou servidor efetivo do Ministério do Trabalho no cargo de motorista. Auditores fiscais do trabalho que viajavam com Ailton gostavam muito dele, porque dava para perceber que ele tinha satisfação de verdade de levar os seus passageiros, sempre encontrava os melhores lugares para comer na estrada e conhecia muito bem todos os caminhos. Era um cara atencioso e educado. Em seu tempo livre, Ailton gostava de fazer maquetes e miniaturas com sobras de jornal. Ele tinha o seu lado artístico. Era um cara bem-humorado, contador de histórias. Casou com Marlene, a sua primeira namorada, em 1982. Juntos tiveram 2 filhos, Rayane e Ariel, que tinham 16 e 15 anos à época que perderam o pai. Ailton saiu de casa para sua última viagem em 26 de janeiro de 2004, dia em que Ariel completava 15 anos. O que ele mais desejava para os filhos era que se formassem na faculdade, coisa que ele mesmo nunca teve a oportunidade de fazer. O sonho de Ailton se realizou, apesar dele não estar presente para o testemunhar. Hoje, Rayane é bióloga e Ariel, economista. No dia 26 de janeiro de 2004, Eratóstenes também deixava sua casa pela última vez, sem saber. Ao sair, disse à esposa Marinês que cuidasse de tudo para a festa de aniversário da Isabelle, a única filha do casal, que faria 6 anos. A comemoração seria logo que o pai voltasse para casa de sua viagem a trabalho. Eratóstenes, mais conhecido como Totti, nasceu em Belo Vale, Minas Gerais, em 26 de maio de 1961. Vinha de uma família grande, sendo caçula de 12 irmãos, e também uma família muito pobre. Totti era um cara muito caxias nos estudos, muito rigoroso, determinado, bem focado. Foi assim que conseguiu se formar em engenharia mecânica e ingressar no cargo de auditor fiscal do trabalho em 1995. Um ano depois, se casou com Marinês e em 1998 nasceu a única filha, Isabelle. A família tinha uma vida tranquila. Marinês descreve o falecido marido com muita ternura. Abre aspas. Era um companheiro, um amigo, um esposo, um pai, um filho, um irmão maravilhoso. Deixou muitas saudades. Impossível falar dele e não sentir muito sua falta. Como eu queria tê-lo ao meu lado. Fecha aspas. Isabelle cresceu sem comemorar o 6º aniversário naquele ano, em 2004. Como o pai, ela se tornou uma mulher estudiosa, concentrada e empenhada. Escolheu cursar medicina. Nunca gostou de falar da morte do pai, nem mesmo com a própria mãe.
Naquela época, em 2004, Marinês e Isabelle estavam acostumadas com as viagens de Totti. Por conta da profissão, ele ia com certa frequência realizar fiscalizações em outras cidades. Aliás, Totti já tinha estado em Unai acompanhando Nelson em ações fiscais, inclusive na propriedade dos irmãos Mânica, e sentia a pressão que era lidar com essa gente poderosa. Um colega de trabalho de Eratosthenes conta que ele andava preocupado e por isso não permitia que colocassem o seu nome completo no carimbo que usava no Ministério do Trabalho. Apesar do receio com a profissão em certos momentos, o Totti gostava do que fazia e principalmente das amizades que construiu nesse meio. Um dos seus grandes amigos era João Batista, que viajou com ele para Unai pela primeira vez naquele janeiro de 2004. Os dois trabalhavam em Belo Horizonte e haviam se tornado amigos, tão amigos que as famílias passaram a conviver e até planejar férias juntas. Quando João Batista se despediu da esposa, Genir, pensou que sairia para uma ação de rotina e que em breve estaria em casa. João e Genir estavam juntos há 20 anos e tinham grandes planos para o futuro, principalmente depois que João se aposentasse. Ele tinha 51 anos, nascido em Morro do Pilar, Minas Gerais, em 24 de junho de 1953. De origem humilde, João entrou na faculdade aos 34 anos, por incentivo da esposa Genir e da família dela, que era muito ligada ao direito. Ele se formou em Direito em 1993 e ingressou no cargo de Auditor Fiscal do Trabalho 3 anos depois. Na época, já era pai de 2 filhos, André Márcio e Juliana, que tinham 14 e 10 anos na época que João foi assassinado. Genir comenta que, abre aspas, a morte cruel do João, pai amoroso, cidadão atuante, levou toda a infância dos meus filhos. Fecha aspas. João Batista era um cara da natureza e adorava ir para a roça e mexer no mato. A família de Genir tinha uma propriedade rural e eles frequentavam lá bastante. O João gastava horas e horas mexendo no mato. Aliás, uma semana antes do crime, a família fez uma viagem ao interior de Minas, onde João brincou com a filha, chamou ali para caçar ouro no sítio onde ficaram e depois saiu com o filho. Foi um programa com cada um e foi o último. No dia da viagem de João Batista, Genir deixou um terço para que ele levasse. Ela viu o terço novamente quando ele foi devolvido, junto com os pertences do marido. Quando contou para os filhos a notícia do falecimento de João, Juju, a caçula de 10 anos, perguntou: quer dizer que eu nunca mais vou ter pai? No velório, André não saiu do lado do caixão do pai. Durante dias, ele usou uma camiseta que pertencia a João Batista. Os corpos dos 4 funcionários do Ministério do Trabalho foram velados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia em Belo Horizonte no final de janeiro de 2004. Além da óbvia tristeza e do luto, o momento também foi coberto de indignação com o crime. Estavam presentes familiares, colegas de trabalho e também autoridades como o presidente em exercício, o governador de Minas, ministros e diversos parlamentares. Já ali, nos momentos seguintes da morte dos auditores fiscais, dava para perceber a dimensão, a gravidade daquele crime. O caso ia para além de 4 homicídios. Era um crime contra o Estado brasileiro. 4 servidores públicos morreram exercendo suas funções. Não apenas morreram, como foram assassinados, um crime de mando na primeira década do século XXI. O caso ficou internacionalmente conhecido como a Chacina de Unai, onde 4 homens desarmados foram atacados sem possibilidade de defesa, uma emboscada. E era isso que estampava as capas dos jornais no dia seguinte. Auditores fiscais do trabalho pelo país todo participaram de manifestações organizadas pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o SINAIT. Em frente a praticamente todas as delegacias regionais do trabalho do Brasil, auditores fiscais colocaram faixas de protesto e luto pelos seus colegas. Atos públicos aconteceram do Nordeste ao Sul do país, além de passeatas em Belo Horizonte e muitas notas de repúdio. O objetivo do SINAIT era tornar o crime conhecido e acelerar a justiça. No dia 3 de fevereiro de 2004, o governo federal promoveu 2 cerimônias em homenagem a Ailton, Eratosthenes, João Batista e Nelson. Uma placa em memória dos servidores assassinados foi colocada no Ministério do Trabalho e Emprego. 4 cruzes com os nomes dos servidores mortos foram enterradas no jardim da prefeitura de Unai.
O presidente da SINAIT fez a chamada. Eratosthenes! Presente! Nelson! Presente! Ailton! Presente! João Batista! Presente! Enquanto gritavam, os manifestantes jogavam os punhos cerrados para o alto. A movimentação foi rápida. No mesmo mês, uma força-tarefa composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público Federal e pelas polícias Civil e Militar de Minas Gerais já estavam juntas investigando o crime. A tese do assalto logo caiu. Apesar de Ailton, antes de morrer, ter relatado o que parecia ser um assalto, nada de muito valor foi retirado das vítimas. Talvez foi então um roubo mal-sucedido? Não sei, mas algo de diferente chamou a atenção. Todas as vítimas foram mortas com tiros certeiros na cabeça. Estava claro que era um crime de mando, foi uma execução, porque quando se atira na cabeça, é para matar. E mais, o auditor fiscal Nelson, era de conhecimento de todo mundo na subdelegacia de Paracatu, onde ele trabalhava, que Nelson havia sido ameaçado. Ninguém acreditava que as ameaças seriam cumpridas, mas foram. Uma testemunha dessas ameaças foi Elba. Abre aspas. O homicídio já era um fato esperado por ele. Ele me falou várias vezes que ia acabar levando um tiro na cabeça. Fecha aspas. Apesar de Nelson não gostar muito de falar de trabalho em casa, as ameaças estavam incomodando tanto que ele acabou comentando com Elba. O incômodo era tão grande que situações corriqueiras passaram a assustá-lo. No início de janeiro de 2004, Elba levava Nelson para algum lugar de carro e o veículo quebrou no meio da rodovia. O Nelson começou a ficar apavorado, com medo de que fossem atacados ali no meio da rodovia se o carro não fosse arrumado logo. As ameaças não estão apenas no depoimento de Elba e de colegas de trabalho do Nelson. Chegou um ponto que ele decidiu documentar e denunciar isso para o Ministério do Trabalho. Aconteceu quando um dos irmãos Mânica, os grandes produtores de feijão, teria intimidado Nelson com um chuço, que é uma vara de ferro pontiaguda usada na lavoura de feijão. O Norberto Mânica teria apontado o chuço para Nelson e dito, abre aspas, isso é bom para enfiar na barriga de um preto. Fecha aspas. Mesmo com as ameaças nas costas, o Nelson continuou cumprindo seu dever de fiscalizar e proteger os direitos dos trabalhadores rurais. Até que em 2004, foi calado para sempre. O caso, que logo de início já tinha um suspeito e parecia simples de solucionar, se desenrolou por longos e dolorosos 19 anos. O ponto de partida das investigações foram as informações dadas por Ailton antes de morrer. Foi assim que encontraram o local exato do crime e puderam apurar possíveis testemunhas que tivessem presenciado a ação. As investigações seguiram ouvindo as testemunhas que estiveram com as vítimas antes do crime, bem como as que passaram pelo local e prestaram socorro. O depoimento de Elba contribuiu para a confirmação de que no dia anterior ao crime, a equipe de fiscalização esteve na Fazenda Almas, que era de propriedade de Luiz Antônio Mânica, e lá eles encontraram algumas irregularidades. Ela também descreveu toda a rotina do marido, fornecendo horários e tudo mais, o que permitiu que os investigadores pudessem determinar a provável hora do crime. Os suspeitos iniciais eram fazendeiros da região e os gatos, que eram aliciadores de mãos de obra, que já tinham sido fiscalizados por Nelson. Eles investigavam um crime de mando, um assassinato contratado por esses fazendeiros ou gatos. Ou seja, precisavam encontrar os executores primeiro para então conseguir identificar os mandantes, o que é algo difícil, pois o mando é um tipo de crime que normalmente não deixa vestígios materiais para trás. Não tem contratos, recibos, procurações, testemunhas, não tem nada. Mas sempre, minha gente, tem um deslize. E foi o depoimento de Rita Cristina Carneiro, então funcionária da Subdelegacia Regional do Trabalho em Paracatu, que apontou para a primeira pista em potencial. Ela afirmou, assim como Elba, que Nelson havia recebido ameaças de produtores rurais, entre eles Norberto Mânica.
Ela contou ainda que no dia do crime, o empresário Antério Mânica telefonou para a subdelegacia questionando se todos os fiscais haviam morrido. Olha que bizarro! Esse telefonema, inclusive, aconteceu antes de qualquer um ali da subdelegacia saber qualquer coisa sobre o assassinato. A Rita nem sabia do que ele estava falando. Antério cometeu um deslize, fez a tal ligação momentos após o crime, quando a notícia ainda não havia chegado. Quando não obtém uma resposta, ele desliga. E minutos depois, liga novamente, dessa vez não para perguntar, mas para confirmar as mortes. Suspeito número 1, identificado. Para acelerar as investigações, a polícia solicitou a quebra do sigilo das estações rádio base das concessionárias de telefonia celular que operavam em Unai e no seu entorno. Aqui entra uma parte muito CSI, coisa de filme, de série, sei lá. É muito intrigante para mim e eu fico feliz de ver que temos essas tecnologias para desvendar crimes aqui no Brasil. Sério, gente, olha o que rolou. Com essa quebra de sigilo, os investigadores foram capazes de determinar quais os celulares que se comunicaram nos dias que antecederam o crime, na data do crime e no dia seguinte. Com isso, eles conseguiram identificar pessoas que se falaram nos horários considerados críticos para a investigação, ou seja, próximo do horário do crime, coisa que eles tinham determinado com a ajuda da Elba. Eles rastrearam, dessa forma, 187 mil ligações. Parece tentar encontrar uma agulha num palheiro, né? Mas eles seguiram em frente e foram eliminando um a um até chegar em algo suspeito. Foi assim que fizeram. Deduziram com a sua expertise que os pistoleiros contratados para executar o crime não seriam de Unai. Isso quer dizer que para cometer o crime teriam que se hospedar em hotéis na cidade ou próximos dali. Então, cruzaram aquelas 187 mil ligações telefônicas com os registros de hospedagens em hotéis de Unai. E assim, reduziram o número para 2.000 suspeitos. Durante 3 meses foram investigados vários grupos de pessoas, muitos trazidos para serem ouvidos, e sempre rolava aquela frustração quando não dava em nada. Até que apuraram uma ligação de um celular de Unai para outro com prefixo de Brasília na noite do dia anterior ao crime. E por que essa ligação em específico? Bem, porque eles se falaram na noite anterior ao crime, também se comunicaram no dia do crime, no horário considerado o mais crítico, que era entre 7h05 e 7h10 da manhã, que era o horário que Ailton, Totti e João saíram do hotel para pegar Nelson. E esses 2 números celulares se comunicaram mais uma vez às 9 da manhã, um horário após o crime. Era exatamente o que a polícia precisava. Foi pedida a quebra de sigilo telefônico desses celulares e os nomes dos primeiros reais suspeitos de terem executado o crime surgiram: Erinaldo de Vasconcelos Silva e José Alberto de Castro. Erinaldo já tinha uma ficha criminal bem intensa. Era integrante de uma quadrilha de roubo de carga e de veículos que atuava na região de Goiás e noroeste de Minas. José Alberto, conhecido como Zezinho, é empresário, dono da Luque, flocos de cereais, que tinha sede próximo a Belo Horizonte e era representante também da empresa Uma. No dia 28 de janeiro de 2004, às 9 da manhã, depois que Erinaldo liga para Zezinho, o Zezinho faz uma outra ligação, dessa vez para um homem chamado Hugo Alves Pimenta. Agora vamos lá, vão ser vários nomes aqui para vocês lembrarem. O Hugo Pimenta é proprietário das empresas Uma, com sede em Unai. Ele era um conhecido cerealista da região. E adivinha para quem ele liga logo depois que sai do telefone com o Zezinho? Sim, para o rei do feijão, o Norberto Mânica, homem que já havia ameaçado Nelson de morte. Em uma diligência na Uma Cereais, a empresa do Hugo Pimenta, foram encontrados documentos que comprovaram a existência de uma estreita ligação entre ele e Norberto Mânica. Entre os documentos, contas do fazendeiro pagas pela empresa de Hugo. Ou seja, alguém aí estava fazendo favor para o outro, né? Com essa corrente de telefonemas em horários muito suspeitos e alinhados com a cronologia do crime, dava a entender o seguinte: Erinaldo seria um dos executores, Zezinho e Hugo Pimenta os intermediários do crime,
e Norberto Mânica, o mandante. Mas só um monte de ligações não era suficiente. Então, os investigadores fazem diligências nos hotéis da cidade e descobrem que em um deles, localizado em um posto de gasolina na rodovia, uma pessoa chamada Francisco Pinheiro tinha se hospedado exatamente dos dias 25 a 27 de janeiro, dias que antecederam o crime e que eram os dias exatos que Eratóstenes e João Batista chegaram em Unai para acompanhar Nelson. Em outro hotel, no centro de Unai, os investigadores não encontraram o que procuravam. E foi exatamente isso que confirmou as suas suspeitas. Uma das folhas do livro de registro do hotel, exatamente na data do crime, havia sido arrancada. Porém, deslize número 2. Foi deixada para trás uma outra folha com informações complementares dos hóspedes, um nome e um local. Rogério Alan, de Formosa, Goiás. E foi lá que encontraram o Francisco Pinheiro, o Irinaldo Vasconcelos e o Rogério Alan. Puxando um histórico, ficou claro que Rogério era comparsa de crimes de Irinaldo. Haviam encontrado o segundo executor. Já Francisco Pinheiro, mais conhecido como Chico, tinha como principal atividade agenciar pistoleiros. A polícia passou a interceptar ligações entre os suspeitos e acompanhar suas atividades. Foi assim que mais nomes entraram para a história. Irinaldo, Rogério Alan, Francisco Pinheiro, William Gomes e Humberto Ribeiro faziam parte de um grupo criminoso que atuava em diversos tipos de crimes, desde roubo ao tráfico de drogas e fraudes bancárias. Mais diligências ocorreram e os investigadores encontraram na casa de Irinaldo, em Brasília, uma pistola calibre 38. O laudo pericial confirmou que essa foi a arma usada no crime para matar Ailton, Eratóstenes e João. A investigação apontou que o pistoleiro Rogério Alan foi quem matou Nelson com 2 tiros na cabeça. Humberto Ribeiro, o Beto, foi apontado como o homem que teria se encarregado de apagar uma das provas do crime. Irinaldo o contratou para arrancar a folha do livro de registro do hotel em Unai, onde os pistoleiros ficaram hospedados. O cara tinha, um trabalho, e ainda deixou para trás a outra folha lá com os dados verdadeiros do Rogério. Imagina quão putos os outros caras não ficaram, né? Pô, Beto, um trabalho. Ai. E ainda teve William Gomes de Miranda, que foi contratado para atuar como motorista dos pistoleiros durante a chacina. E esse foi outro que tinha um trabalho e acabou sendo meio inútil. O carro alugado que ele deveria dirigir, que era um Gol vermelho, furou um pneu. Furou o pneu, cara, que situação. E aí ele acabou não dirigindo os pistoleiros até o local do crime, ficou para trás para resolver o rolê do pneu e não participou diretamente no dia do crime. Mas ele também teve uma missão antes, ele ficou encarregado de seguir os auditores fiscais. Ou seja, Nelson, Ailton, Totti e João Batista estavam sendo seguidos sem saber. E foi exatamente por isso que um outro lance rolou. Porque de início, Irinaldo e Rogério Alan foram contratados para matar apenas um homem, Nelson José da Silva. Ele era o alvo. Quando chegaram em Unai, começaram a segui-lo para ver a sua rotina e o melhor momento para fazer a emboscada. E aí que perceberam que ele nunca estava sozinho, estava sempre acompanhado de outros 3 homens. Sem saber muito bem o que fazer, resolveram se encontrar com o mandante e os intermediários para, E aí, o que a gente faz? Mata um, mata todos? E se for matar todos, o preço do serviço era outro. Foi assim que na noite anterior ao crime, em 27 de janeiro, Irinaldo, Rogério Alan e William se encontraram com Chico Pinheiro em um posto de gasolina. No encontro também estava um homem que não saiu de dentro do seu carro, que era um Marea azul. Importante detalhe. Esse homem estava muito bravo e gritava que era para matar todo mundo. A oferta para incluir 3 vítimas no plano era dobrar o valor do serviço. Ao fazer um levantamento no Departamento de Trânsito de Minas Gerais, os investigadores tiveram uma baita surpresa. O único Marea azul na cidade de Unai pertencia a ninguém mais, ninguém menos do que a esposa de Antônio
Antério Mânica, um dos irmãos de Norberto, o rei do feijão. Na conclusão do inquérito policial, em 19 de agosto de 2004, foi solicitada a prisão preventiva de 7 pessoas envolvidas no crime. Erinaldo de Vasconcelos Silva, Rogério Alan Rocha Rios, José Alberto de Castro, Hugo Alves Pimenta, Francisco Helder Pinheiro, William Gomes de Miranda e Norberto Mânica. Mais tarde, o Ministério Público viria a solicitar a de Humberto Ribeiro também, o cara que ficou responsável por arrancar a página do livro de registro do hotel. Ainda em agosto, no dia 30, o Ministério Público ofereceu denúncia contra todos eles. A investigação prosseguiu para apurar a participação de outras pessoas, o que rendeu um novo nome para o rol dos réus: Antério Mânica. Você pode estar se perguntando, mas Esté, você não disse que levaram 19 anos para desenrolar esse caso? Se em agosto do mesmo ano, 2004, já estavam presos preventivamente e denunciados, o que aconteceu? Bem, para entender a morosidade do caso, é preciso entender melhor quem são os irmãos Mânica. Dos 295 mil produtores de feijão existentes em Minas Gerais, tem uma família que se destaca, sendo um dos maiores produtores de feijão do Brasil e, consequentemente, do mundo, com fazendas em Unai e no Paraná. É a família Mânica. A saga dos Mânicas, em Minas, teve início em 1978, quando os irmãos Antério, Celso, Norberto e Luiz Antônio trocaram o interior do Paraná, onde viviam como arrendatários, pelo Cerrado. Descendentes de italianos partiram num caminhão em direção ao interior mineiro com o intuito de aproveitar as políticas do governo militar de ampliação das fronteiras agrícolas do país. No primeiro ano em Minas, os irmãos moravam em barracas e pegavam na enxada. Mas em 1979, conseguiram um incentivo do governo federal. Por meio de um contrato de arrendamento, ganharam uma área de 300 hectares no plano de assentamento dirigido do Distrito Federal. Era ali na divisa da capital com Goiás. 5 anos após os primeiros Mânicas deixarem o Paraná, os pais e os 8 irmãos estavam reunidos novamente. Todos moravam e trabalhavam juntos no plano de assentamento, de forma coletiva e num regime ali de contenção de gastos, porque tinham a ambição de se tornarem grandes produtores rurais. E conseguiram! No início dos anos 2000, todos sabiam que a família Mânica era mais rica e mais poderosa do que qualquer outra de Unai. Norberto Mânica ficou conhecido na cidade como o rei do feijão. Já Antério, além de fazendeiro bem-sucedido, ingressou na carreira política e exercia grande influência na região. Em 1998, foi candidato a deputado federal pelo Partido da Mobilização Nacional, mas não foi eleito. Em 2000, tentou o cargo de prefeito de Unai pelo PSDB. Recebeu 41% dos votos no primeiro turno, mas também não foi eleito. Curiosamente, o seu sucesso na carreira política aconteceu após o crime, em 2004. Ele se elege como prefeito de Unai com 72% dos votos enquanto estava na cadeia, preso preventivamente pelo assassinato dos auditores fiscais e do motorista. E pasmem, gente, ele foi reeleito em 2008. Entendeu o tamanho da influência dessa galera? Agora, para vocês terem uma ideia da riqueza da família, quando Antério Mânica foi candidato a prefeito de Unai para o seu segundo turno em 2008, precisou declarar seus bens. Entre terras, fazendas, maquinários, veículos, imóveis e outros bens, o seu patrimônio declarado ultrapassava 19 milhões de reais. E isso que estamos falando apenas de bens declarados, de um dos irmãos Mânica, apenas o Antério. Imagina juntando a família inteira, né? Norberto, Celso, Luiz Antônio, enfim, os caras tinham muita, mas muita grana.
Na política, os Mânica usavam a sua influência para fazer campanha pela extinção da carteira de trabalho. Odiavam a legislação trabalhista. E isso, se refletia na forma como os trabalhadores rurais contratados para trabalhar em suas fazendas eram tratados. Era isso que o auditor fiscal Nelson da Silva estava denunciando. Em janeiro e fevereiro de 2003, na primeira inspeção feita, Nelson foi ameaçado de tal forma que não conseguiu terminar a apuração integral das irregularidades na fazenda dos Mânica. Em julho do mesmo ano, voltou no período de safra e constatou que os trabalhadores não recebiam nenhuma alimentação sólida entre as 4 da tarde, quando o jantar era servido, até as 10 da manhã do dia seguinte, que era a hora do almoço deles. Na refeição matinal, era servido apenas café. Só. Puro. Não davam nem um pedaço de pão no café da manhã. O gato, que era o cara que contratava a mão de obra para a fazenda, mantinha um pequeno comércio na área do alojamento, onde vendia biscoitos e cigarros. Ou seja, se os trabalhadores queriam algo a mais, mesmo que fosse comida, um lanchinho, um biscoito, tinham que pagar. E pagar com dinheiro, pois ali não se ganhava nem o equivalente a um salário mínimo. Eu não preciso nem mencionar que ninguém ali tinha carteira de trabalho assinada, né? A precariedade das condições de trabalho piorava quando se olhava os alojamentos. Eram mais de 2.000 contratados dormindo num ambiente que mal cabia 200 pessoas. Misturavam ali todos os empregados, casais e família, sem nenhuma privacidade. O ministro Aloísio Correia de Veiga, ao analisar o processo, afirmou, abre aspas, deixar de oferecer as condições materiais mínimas para assegurar a saúde e higiene, tais como alimentação suficiente e de acordo com os costumes rurais, bem como os períodos de descanso para alimentação, resulta em aviltar, humilhar e rebaixar a situação do operário a mero fator de produção, sem respeito aos valores humanos e à dignidade desses obreiros, cujo respeito a legislação impõe. Fecha aspas. A situação ainda piorou. Em 19 de janeiro de 2006, um adolescente de 17 anos, chamado Vinícius Francisco Pereira dos Santos, morreu na fazenda de Celso Mânica. Enquanto trabalhava em um silo, que é um reservatório de grãos, ele foi sugado e acabou sendo asfixiado. Uma inspeção da Delegacia Regional do Trabalho de Minas Gerais constatou que, no caso do acidente, faltavam equipamentos de proteção individual e treinamento para os funcionários. Além disso, o silo não estava em condições de ser utilizado. Ao todo, os fiscais interditaram 4 equipamentos desse tipo que poderiam causar novos acidentes. A equipe emitiu 32 autos de infração, a maioria referente a condições de segurança e saúde. E, acima de tudo, Vinícius nem poderia estar realizando essa tarefa pela legislação trabalhista, pois era considerada uma tarefa de risco, e ele não tinha 18 anos ainda. E veja só, o acidente de trabalho de Vinícius e a constatação dessas condições precárias de trabalho, que já não era novidade, aconteceram em 2006. Estamos falando de 2 anos após a chacina de Unai. Apesar das acusações de que seria mandante de uma chacina motivada pelo rigor da fiscalização de Nelson José da Silva, Antério Mânica era prefeito da cidade e estava em liberdade. Elba Soares, noiva de Nelson, passou a alegar que, abre aspas, todo mundo em Unai tem medo dele. Quem não tem, depende dele economicamente. Ele é um homem rico, poderoso. As pessoas sabem, mas não falam. Fecha aspas. O sentimento que ficava era o de impunidade, o que levava Elba a refletir. Abre aspas. Condenados mesmo foram os 4, Ailton, Eratóstenes, João Batista e Nelson, condenados com a pena de morte. Fecha aspas. No dia 25 de julho de 2004, foram presos Erinaldo, Rogério Alan, William e Chico Pinheiro. Erinaldo e Rogério Alan confessaram.
Erinaldo disse que foi contratado pelo patrão para matar porque tinham fiscais que estavam dando muito trabalho. Os procuradores do Ministério Público Federal perguntaram quem era o patrão, e Erinaldo respondeu: Mânica. Ele contou que recebeu pelo assassinato R$17 mil, além de 6 mil a título de adiantamento. Ele confessa que foi procurado por Chico Pinheiro, aceitou o trabalho sujo e acertou com ele o pagamento. Já Chico Pinheiro deu detalhes sobre a participação de cada envolvido no crime, entre eles José Alberto de Castro e Hugo Alves Pimenta, os intermediários que o contrataram. Afirmou que foi ele quem contratou os 3 homens para executar os auditores fiscais e o motorista, sendo encarregado também de receber o dinheiro das mãos de Zezinho e de fazer a divisão entre os participantes do crime. Rogério Alan confessou que foi o executor de Nelson e que também roubou os celulares das vítimas, que depois foram atirados em um riacho. Depois do crime, ele fugiu para seu estado natal, a Bahia. Disse ter recebido R$6 mil para participar do crime. William, o motorista, confessou ter recebido R$11 mil. No dia seguinte, 26 de julho, a Polícia Federal chegou ao serialista Hugo Pimenta e ao empresário José Alberto de Castro, acusados de terem contratado os pistoleiros. Hugo Pimenta se recusou a prestar depoimento à Polícia Federal e disse que só falaria em juízo. Ele chegou a ser libertado para responder o processo em liberdade, mas foi novamente preso em 9 de junho de 2006, quando foi descoberto um esquema de compra de silêncio das testemunhas. Ele depositava dinheiro nas contas das namoradas dos pistoleiros e havia prometido R$400 mil a cada matador que mantivesse no seu depoimento a versão de assalto para os assassinatos. Norberto Mânica também foi preso na mesma época, em 2004, acusado de ser mandante do crime junto com o irmão. Antério também chegou a ser preso em setembro de 2004, mas ele só ficou detido por 26 dias. Acontece que ele foi eleito prefeito de Unai em outubro e o seu processo foi desmembrado com relação aos outros em razão do foro privilegiado a que passou a ter direito após ser diplomado prefeito. Em dezembro de 2004, o juiz federal determinou que os 9 réus da chacina de Unai deveriam ir a julgamento pelo Tribunal do Júri, coisa que demoraria a acontecer. Norberto Mânica é posto em liberdade provisória em agosto de 2005, só para retornar para a prisão 1 ano depois, por tentar obstruir as investigações por meio da compra de testemunhas também. Mesmo assim, ele volta a ganhar a liberdade por meio de habeas corpus em novembro de 2006. Enquanto isso, em novembro de 2008, Antério Mânica, já no seu 2º mandato como prefeito de Unai, chegou a ser um dos condecorados com a Medalha da Ordem do Mérito Legislativo, em uma cerimônia promovida pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O absurdo fez com que diversas entidades se manifestassem contra e várias notas de repúdio foram publicadas. Carlos Calazans, que era delegado regional do trabalho em Minas na época do crime, devolveu a sua medalha e o diploma que tinha recebido também da Assembleia Legislativa de Minas Gerais em 2005 por combater o trabalho escravo em Minas Gerais. Ele afirmou, abre aspas, "Não posso continuar com a mesma medalha de um assassino. Estamos todos indignados com essa homenagem." Fecha aspas. Depois de toda a polêmica, Antério veio a público dizer que estava sendo injustiçado, que ele ainda não tinha sido julgado e valia o princípio da presunção da inocência. Disse ser vítima de mentiras e que era tratado como assassino e mandante do crime por pessoas que não sabiam nada sobre o caso. Afirmou, abre aspas, "Quero dizer em alto e bom som, sou inocente, sou inocente, sou inocente, e quero o julgamento já." Fecha aspas. E sim, depois disso ele passou a pedir pelo julgamento publicamente para que as coisas se apressassem. Mas ao que tudo indica, por trás ali das cortinas, ele continuava interpondo obstáculos, usando recursos e sei lá mais o que, para que o julgamento demorasse mais ainda para acontecer. O tempo continuou passando e nada. Em julho de 2010, Humberto Ribeiro dos Santos foi solto em razão da prescrição do seu crime.
Ele é o cara que arrancou a página do livro do hotel e não foi indiciado por homicídio, mas por crime de favorecimento pessoal. Em fevereiro de 2011, William Gomes de Miranda foi solto da prisão por um erro dos agentes da penitenciária. Ele foi recapturado no Mato Grosso, na cidade de Primavera do Leste, 3 meses depois. Em janeiro de 2013, Chico Pinheiro morreu aos 77 anos, vítima de um AVC, enquanto cumpria sua pena em prisão domiciliar. Como vocês podem perceber, já estamos há 9 anos da ocorrência do crime e até agora ninguém foi a julgamento. Os mandantes e intermediários do crime, por serem réus primários, receberam o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Os únicos que continuaram presos foram os executores, Erinaldo e Rogério Alan, e o motorista William Gomes. Durante essa quase uma década, as famílias das vítimas, junto do SINAIT, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, continuaram realizando manifestações e cobrando por justiça anualmente. Todo santo ano, no dia 28 de janeiro, faziam algum tipo de protesto e mantinham a memória de Nelson, Totti, João e Ailton viva. Realizaram vídeos, mini-documentários, reportagens, tudo para que o caso não fosse esquecido. Foi em agosto de 2013 que começou o julgamento, o primeiro, do caso da chacina de Unai. Vão para o banco dos réus no tribunal em Belo Horizonte os acusados Erinaldo, Rogério Alan e William. Depois de 4 dias de julgamento, a juíza federal Raquel Vasconcelos condena os 3 pela prática de 4 homicídios triplamente qualificados. Com exceção do William, os réus também foram considerados culpados pelo crime de quadrilha. Erinaldo, que confessou os crimes e teve direito ao benefício da delação premiada, recebeu pena de 76 anos de prisão. Rogério Alan foi condenado a 94 anos. Já a pena de William foi de 56 anos de prisão, porque os jurados entenderam que ele teve uma participação menor. Embora tivesse participado ali dos atos preparatórios, ele seguiu os passos dos auditores, No dia do crime, ele não participou ativamente. O próximo julgamento que ocorreu foi em outubro de 2015, e dessa vez quem estava no banco dos réus era José Alberto de Castro e Norberto Mânica. A defesa deles tentou jogar a culpa da emboscada dos fiscais para Hugo Pimenta. Acontece que Hugo resolveu confessar e se tornou delator do crime, jogando a merda toda no ventilador. Hugo contou que Norberto e Antério Mânica reclamavam das fiscalizações do Nelson. O Norberto dizia que precisava de alguém para matar Nelson e que isso foi repetido em várias ocasiões. Hugo ainda disse conhecer e ter convivido com os irmãos Mânica e afirmou que a liderança da família era de Antério Mânica, tudo era tratado com ele. Uma decisão dessas, de contratar assassinos, não viria de Norberto sozinho. Contou também em detalhes toda a arquitetura do crime e o momento em que José Alberto diz para o Chico que o Norberto queria saber quanto seria cobrado para torar todos. Para matar todos. A ordem para realmente matar todos os fiscais e o motorista partiu do próprio Hugo quando soube que o Nelson não estava sozinho. Depois de 4 dias de julgamento, Norberto Mânica e José Alberto são condenados, mas saíram pela porta da frente do tribunal. Sendo réus primários, podem recorrer em liberdade. Em novembro do mesmo ano, 2015, Hugo Alves Pimenta vai a julgamento e é condenado. Mas, em razão do acordo de delação premiada, a sua pena foi reduzida para 46 anos e ele também pôde recorrer em liberdade por ser réu primário. Em novembro de 2015 também, o Antério Mânica vai a julgamento em Belo Horizonte. O ex-prefeito de Unai disse que o seu envolvimento no crime foi um erro. Abre aspas. Não tenho nada com esse crime. Norberto não é Antério. Norberto é meu irmão. Os Mânicas são 5 produtores rurais com fazendas distintas. Fecha aspas. Ou seja, foda-se o irmão, Jogou embaixo do caminhão mesmo. Ele ainda afirmou que as multas do fiscal Nelson não o incomodavam, pois eram relativamente baixas. Abre aspas. Tenho devedores que me deram prejuízos muito maiores. Mandar matar não é o caminho. Sem dúvida esse crime é uma barbárie. Fecha aspas. Antério foi condenado por ser mandante do crime a 100 anos de prisão.
Mas ele recorreu da sentença e, como era réu primário, pôde fazê-lo em liberdade. E aí, desde 2015, o tempo foi passando e passando, 3 anos se foram com os condenados em liberdade, até que seus recursos foram julgados em 2018. Sim, já estamos há 14 anos depois do crime. 14 anos que as famílias precisavam revirar as memórias e reviver os traumas, clamando por justiça. Em novembro de 2018, em um novo julgamento, Norberto Mânica surpreende a todos e apresenta um novo fato, uma confissão registrada em cartório assumindo ser o mandante do assassinato do Nelson José da Silva. O resultado foi a anulação do julgamento de Antério em 2015, pois se Norberto era o mandante único e exclusivo, não poderiam condenar Antério pelo mesmo crime. E essa, afinal, era a intenção de Norberto. Ele queria isentar o irmão Antério. E aí você vai entender, né? Enquanto Antério fala contra ele, ele protege o irmão, o prefeitinho de Unai. Olha o poder desse cara sobre o irmão, né? É bizarro. Mas, apesar de tudo, o esquema não foi de todo bem sucedido, já que um novo julgamento foi marcado para Antério. Em 2018, Norberto é novamente condenado, mas algumas qualificadoras caíram, então as penas foram reduzidas. A condenação de Norberto saiu de 100 anos para 65, a de Hugo de 46 para 31 e de José Alberto de 96 para 58. O novo julgamento de Antério Mânica ocorreu só no ano passado, em maio de 2022. Antério ficou em silêncio durante todo o julgamento e não prestou novo depoimento. Já o seu advogado tentou argumentar racismo reverso contra o seu cliente, dizendo que Antério Mânica estava sendo condenado por ser branco e rico. Não colou. Ao final do julgamento, Antério foi condenado. A sua pena foi de 64 anos de reclusão. O presidente da SINAIT, Bob Machado, representando o sindicato que vem lutando por justiça ao lado das viúvas das vítimas desde 2004, afirmou, abre aspas, a sentença foi necessária. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, juntamente com as famílias, está em vigília há 18 anos. São 18 anos de dor, de espera, de sofrimento pela condenação dos mandantes dos assassinatos do Nelson, do Eratóstenes, do João Batista e do Ailton. É importante que a sociedade seja vingada nesse momento. Fecha aspas. No entanto, a vitória não foi plena. Por ser réu primário, Antério pôde recorrer em liberdade, coisa que obviamente o fez. O processo dos mandantes e intermediários da chacina de Unai continua sendo remetido para o Tribunal Regional Federal para julgamento das apelações dos réus. O intuito é postergar ao máximo o processo sem esgotar os recursos até o crime prescrever. Hoje, dos 9 réus da chacina de Unai, apenas um cumpre a pena atrás das grades. É William Gomes, o motorista dos pistoleiros. Ele tem data de progressão para o regime semiaberto em julho de 2025. Erinaldo, o executor de Ailton, Eratóstenes e João, está em prisão domiciliar desde novembro de 2021. Já Rogério Alan, o executor de Nelson, cumpre a pena em regime aberto desde novembro de 2018. Como bem colocado na coluna de Leonardo Sakamoto no portal UOL, abre aspas, a impunidade da chacina de Unai mostrou aos ricos produtores rurais que era possível enfrentar o Estado brasileiro e ficar de boas. Fecha aspas. O crime acabou virando uma piada mórbida contra os auditores fiscais. Até hoje, muitos escutam coisas do tipo, você vai me fiscalizar? Vai me multar? Cuidado, hein? Olha o que aconteceu em Unai. Uma data interessante surgiu a partir desse crime. É o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, oficialmente celebrado no dia 28 de janeiro, em homenagem a Nelson, Eratóstenes, João Batista e Ailton. O SINAIT nunca parou de pedir justiça pelos seus trabalhadores. Para manter a memória acesa e chamar atenção para o caso, lançaram no fim de 2022 um livro, um e-book, contando todo o caso. Por sinal, foi a maior fonte de informação utilizada para contar essa história para vocês aqui no podcast. Aos interessados, o livro chama Chacina de Unai, a luta do SINAIT por justiça. É de autoria de Cláudia Machado.
Tem online, é só procurar. Se você sabe de alguém que vive condições análogas à escravidão, você pode denunciar ao Ministério do Trabalho e Previdência pelo site ip.sit.trabalho.gov.br. Eu vou deixar na descrição desse episódio. Pelo telefone, é só ligar para o Disque 100. É possível ainda denunciar o trabalho escravo por meio do aplicativo Pardal do Ministério Público do Trabalho e do aplicativo Direitos Humanos BR, ambos serviços do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Qualquer cidadão pode fazer a denúncia. Não só pode, como deve. Bom, crimezeiros, por hoje é só. Volto daqui a 15 dias com um novo episódio que vai ser diferentão e vai ter uma participação especial. Olha o spoiler! Só quem ficou até o finalzinho do episódio tá sabendo, hein? Fiquem ligados! Aliás, fica ligado lá no Instagram também, o @cafécomcrime, onde posto fotos do caso na quinta-feira. Então corre lá amanhã para dar uma olhada em quem são os principais personagens dessa história da chacina de Unai. Conhecer o rostinho aí de cada um. Deixe o seu comentário lá sobre o que achou desse caso. Até a outra quarta-feira, daqui a 15 dias, e até lá, não deixem de fazer o que é certo, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com sonorização e edição de áudio de Luigi Calistrato e pesquisa de Ana Ferrari. As fontes utilizadas para esse episódio foram o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT, o livro Chacina de Unai, A Luta do SINAIT por Justiça, de autoria de Cláudia Machado, o Ministério Público Federal de Minas Gerais, o Tribunal Regional da Justiça do Trabalho, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, gov.br, G1, UOL, Jornal Estado de Minas, Brasil de Fato Minas Gerais, Rede Brasil Atual, Revista Veja e Repórter Brasil.